Então, ó, primeiro, né, eu vou até começar aqui, ó, o que é importante você não fazer, tá? Porque isso muitas vezes é um erro que eu vejo muitos profissionais cometendo, tá? Que é, eu vou até já, como eu já preparei aqui antes, muitas vezes o profissional ele já tem um conhecimento geral sobre determinada situação, sobre determinado inventário, e aí quando surge uma nova oportunidade, ele simplesmente vai lá no campo para querer fazer sem antes conhecer o que cada situação pede, tá? Então, primeiramente, eu vou dizer para vocês, ó, não apenas, primeiro, para você não fazer, né? Não apenas ir a campo, tá? Vou até deixar destacado aqui, ó. Primeiramente, é importante você entender melhor o que cada situação pede, né? O que basicamente, por exemplo, é o que esse colega meu aqui de trabalho hoje, o que eu comentei com vocês, né? É o que ele fez. Ele tem ali um conhecimento em determinadas situações, mas surgiu para ele uma nova demanda, uma nova necessidade. Então, ele procurou entender o que aquela situação pede, que no caso era uma situação relacionada a uma demanda de floresta plantada, né? Então, quando você simplesmente vai a campo, ou simplesmente quando você pega o projeto sem entender o que cada situação pede, você acaba perdendo tempo, acaba perdendo seus esforços, você corre o risco de fazer um levantamento errado, com informações erradas, tá? Então, primeiro, tá? Procure entender quais são os objetivos do seu trabalho, tá? E é justamente esse o próximo item aqui do nosso PDF, tá? Do que você precisa fazer antes de ir a campo para você dominar o inventário, tá? Que é justamente, ó, você definir os objetivos, tá? O que significa os objetivos? Isso aqui que eu estou colocando na tela aqui para vocês verem, tá? Vou até aumentar aqui o zoom, ó. Aqui eu estou colocando como que os principais objetivos de um levantamento de inventário florestal, tá? Porque não vamos esquecer o seguinte, o inventário florestal, ele, assim, eu diria que em todas as vezes, praticamente, que você for fazer, ele nunca vai ter finalidade nele mesmo. O inventário florestal, ele sempre vai estar atendendo a algum projeto maior. E é importante você entender qual que é o objetivo desse projeto maior. Se, por exemplo, for um projeto de licenciamento, vou até colocar aqui, ó, em florestas nativas ou plantadas, né? Se é um licenciamento em áreas urbanas ou rurais, tá? Se é um levantamento, se é algum projeto de licenciamento relacionado aí a um plantio florestal, ou se é relacionado a uma supressão vegetal, ou se é um plano de manejo, vou colocar assim aqui, ó, algum plano de manejo florestal sustentável, se é relacionado a algum PRAD, né, algum projeto de recuperação de áreas degradadas, ou seja, procure entender qual que é o tipo de projeto de licenciamento que vai estar envolvendo aí um inventário florestal. Uma vez que você entenda qual que é o tipo de projeto de licenciamento, você já vai conseguir vislumbrar quais são as necessidades de cada um desse tipo de projeto, né? Então, eu coloquei aqui como que os principais objetivos, pode ser para um projeto de licenciamento, ou de maneira geral, um inventário florestal, ele vai ter um objetivo de fazer um diagnóstico de uma floresta para exploração, tá? Recentemente, um colega aqui, ele pediu um orçamento, né? Eu estou em fase aqui de ir a campo, fazer um diagnóstico de uma floresta, de um plantio florestal para exploração, né? Aqui, quando eu falo diagnóstico de uma floresta, pode ser, claro, uma floresta plantada ou uma floresta nativa. De todo modo, num diagnóstico de uma floresta para exploração, você tem determinados parâmetros que é importante você cumprir. Tem certas variáveis que são mais importantes de você levantar ali dentro de uma floresta, tá? Eu vou até procurar falar um pouco melhor aqui, mas de todo modo, isso aqui é um objetivo que você pode ter aí nos seus inventários florestais. Ou você, de maneira geral, você vai fazer um inventário florestal para tomada de decisão de alguma empresa ou produtor, tá? Por exemplo, se uma determinada empresa ela tem um plantio florestal e ela quer saber como que está o nível de desenvolvimento de um plantio para fazer ali um trato silvicultural, né, uma ação de desrama, um desbarte, ou a empresa quer fazer, por exemplo, ali quer ver a necessidade de um projeto, um plano de adubação. Então, para tudo isso, né, para todas essas tomadas de decisão, vai ser importante você realizar um inventário florestal, né? Perceba que esse terceiro item aqui, ele não necessariamente vai ser um projeto de licenciamento, a empresa não quer conseguir nenhuma autorização ambiental.
Ou então a empresa também não quer fazer uma exploração, ela simplesmente quer uma informação, né? Com base nessa informação é que vai ser feita ali uma tomada de decisão. Ou seja, esses aqui que eu estou colocando são como que os principais, né? É claro que existem outros, existem variações destes, mas esses aqui que eu estou colocando são como que os principais objetivos de um inventário florestal. E aí você verifica no seu caso, né? Quando você tiver alguma demanda, qual que é o objetivo daquele trabalho, né? Se você pegou um projeto de licenciamento, que tipo de projeto ele é e quais são as principais características daquele projeto, né?